Já estamos de volta ao vivo com o Manhã no Ar, agora às 6 horas e 28 minutos. E a Agência de Fomento do Estado começou a chamar os beneficiados do programa Crédito Solidário. São pessoas que recentemente fizeram cursos profissionalizantes e precisavam aí de dinheiro para começar o próprio negócio. O programa já beneficiou cerca de 400 pessoas que atuam em diversas áreas, como costura, alimentação e estética. E no mês de dezembro serão abertas novas vagas para quem precisa do crédito solidário. Depois de mais de um ano desempregada, essa artesã vai conseguir dar o pontapé inicial no próprio negócio. Ela é uma das 128 pessoas beneficiadas com um microcrédito de até R$2.000, liberados pela Agência de Fomento do Estado. Vou comprar uma máquina para fazer artesanato mais, assim, aplicações em várias coisas, em roupas, em coisas de cozinha. Isso significa o quê? Um recomeço? Com certeza, aumenta a minha renda, né? Dona Eliene também pegou R$2.000 de financiamento. Ela pretende montar uma pequena confeitaria de doces e salgados. Sem essa oportunidade, dificilmente ela poderia dar início ao próprio negócio. Já faz algum tempo, né, que eu estou pretendendo fazer, mas não tem como. Então, esse dinheiro é de uma boa ajuda para a gente que está começando. Todas essas pessoas foram beneficiadas com o financiamento do programa Crédito Solidário, que é uma iniciativa do Fundo de Promoção Social em parceria com a AFEAM. R$1 milhão foi liberado para ajudar pessoas de baixa renda a montar um pequeno negócio. Aproximadamente 400 pessoas já foram beneficiadas desde o início do ano. O fundo ainda tem aproximadamente R$200 mil para financiar este ano. Porém, a próxima oportunidade para as pessoas acessarem esse financiamento só vai acontecer no mês de dezembro, durante a realização da Feira do Empreendedor. Os interessados em acessar esse financiamento têm que estar com o CPF sem restrições na Receita Federal, além de não ter nenhuma dívida pendente com bancos e instituições financeiras, como as operadoras de cartão de crédito. Os técnicos do FPES vão até os empreendedores, né, os locais, fazem a visita e na visita eles fazem a aprovação daquele financiamento. E o bom de tudo, os juros? O juro é zero, não tem juro para esse pessoal, né, porque é um pessoal carente realmente que precisa vir para melhorar a atividade deles, ampliar e crescer. Esse financiamento tem carência de 3 meses para o pagamento da primeira parcela. Segundo a AFEAM, o índice de inadimplência tem sido muito baixo. E quem pagar em dia o empréstimo poderá solicitar outro, mas aí do programa Banco do Povo, onde o valor financiado pode chegar até R$15 mil. Pois é, você viu aí na reportagem as condições para o empréstimo, portanto agora é só se adequar, tem até dezembro para isso e ficar de olho, né, para não perder o prazo e essa boa chance aí de começar o seu próprio negócio. Agora ainda falando em oportunidade, né, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, abriu inscrições para o concurso público de nível médio, viu? São 61 vagas disponíveis em todo o país, inclusive aqui para Manaus. Eu converso agora com a Tamires, que traz informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Tamires. Quais as áreas disponíveis aqui para Manaus e até quando vão essas inscrições, hein? Conta pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. As inscrições, Carol, vão até dia 9 de outubro, então você tem aí ainda um mês para fazer suas inscrições. Tem vagas nas áreas de eletrotécnica, secretaria acadêmica e suporte em rede de computadores. Em todas elas você tem que ter, no mínimo, o ensino médio completo. Mas, por exemplo, na eletrotécnica você também tem que ter, além do curso técnico, também tem que ter o registro no conselho de classe. E já para a secretaria acadêmica você tem que ter o curso técnico na área e também experiência de, no mínimo, 1 ano. E já para suporte em rede de computadores, só a experiência e o ensino médio completo já bastam. Todas essas áreas pagam aí no mínimo R$ 2.900, então é realmente uma boa oportunidade para ensino médio. Não é todo concurso público que paga isso. E as inscrições você tem que fazer lá no site da Fiocruz, concurso.fiotec.org.br/Fiocruz.2016/técnico.asp.
A prova vai ser no dia 20 de novembro em todo o país, não só aqui em Manaus, mas também no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, enfim, várias capitais aqui do Brasil. Vão ser disponibilizadas essas provas, esse concurso público vai estar aberto e também a taxa de inscrição é só R$100. Então, uma boa oportunidade para você que está aí com o ensino médio completo e tem essas exigências para prestar esse concurso, né, Carol? É isso mesmo, né, Tamires? E olha, que boa oportunidade, portanto, você aí fique de olho nessa oportunidade também, informações trazidas aí pela Tamires, o concurso aí da Fiocruz. Obrigada, viu, Tamires? Já já a gente volta para falar de outros assuntos aqui no Manhã no Ar. E olha, agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz, que está ao vivo pela 93.1. Bom dia, Adriane. Bom dia, Carol. Olha que bacana, a gente começa aqui a nossa interação falando de uma boa notícia na nossa educação, não é mesmo, Adriane? IDEB, né, que marca aí os índices, né, do ensino público, estão bons por aqui, é isso? Conta pra gente. É isso mesmo, Carol. Só para você ter ideia, o Amazonas e o estado de Pernambuco foram os únicos estados da federação que conseguiram ter bons números. No caso do Amazonas, a gente saiu em 2013 do índice de 3 para 3,5, um crescimento que está inclusive acima da média que foi estipulada para o estado do Amazonas, que desde 2011 vem crescendo, está entre um dos únicos estados que consegue ter uma média maior no IDEB, né, do Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. E Manaus aqui também apresentou bons números. A meta era que ficasse entre 3,8 e a gente conseguiu uma meta de 4,3. Inclusive, esses resultados positivos fizeram com que o ex-secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, fosse convidado pelo Ministério da Educação para assumir o cargo de secretário do Ministério para ajudar a melhorar os índices nacionais que não estão lá muito bons. Pois é, Adriane, eu já ia te perguntar sobre isso. Vamos só esclarecer aqui, né, para quem está nos ouvindo e também para quem está nos assistindo. O IDEB, ele é um índice, né, marcado aí, medido através de provas que acontecem, né, de forma geral e também pelos índices, né, de evasão, pelos índices de aprovação e de reprovação aí, então, nos vestibulares também, pelos alunos do terceiro ano do ensino médio. Agora, Adriane, você falou, né, aqui o negócio tá bom. Para a gente, o índice foi bom, mas de modo geral, para o Brasil, não tá bom. É isso mesmo. O Brasil está há 4 anos estagnado. Não sobe, não desce, não piora, não melhora. E isso é muito preocupante. Desde 2011, o índice da educação básica no país inteiro é de 3,7. A meta é que fosse subindo a cada ano e desde 2011 isso não acontece. Lá em 2011, como eu falei ainda há pouco, só o Amazonas e Pernambuco tiveram um crescimento. Em 2013, o crescimento foi ainda aqui no Amazonas, em Goiás, no estado do Mato Grosso e também no Ceará. Então, só esses estados, isso não é suficiente para levantar essa média nacional que tem ficado estagnada, e isso é muito preocupante, porque a gente está avaliando a qualidade da educação básica em todo o país. Isso significa acesso às faculdades lá na frente, uma boa profissionalização desses alunos, que quando estão no ensino médio não têm um bom rendimento, a gente já sabe que lá na frente vão ter dificuldades para entrar no mercado de trabalho. A rede de educação infantil, né, o fundamental, conseguiu uma melhor nota, inclusive está acima da meta que foi estipulada, a meta foi de 5,2, conseguiu 5,5. Mas esses números, Carol, eles são muito questionados, principalmente por quem trabalha no setor da educação. A gente sabe que existe uma orientação velada de que não se reprovar o aluno que está ali no ensino fundamental. Então, você acaba que não tem uma realidade mesmo da aprovação. Os professores hoje são forçados a aprovar alunos no ensino fundamental sem saber ler, sem estar fazendo uma interpretação de texto, sem conseguir ainda habilidades básicas de português e matemática, que são inclusive as matérias em que eles têm mais dificuldade, por orientação das próprias secretarias. Então, a gente acaba tendo um número muito subjetivo, né, desse índice, porque ele é avaliado pela aprovação e reprovação, e se o professor não pode reprovar, tem que passar o aluno. Isso acontece. Eu digo isso porque eu sou de uma família de professores de educação básica.
básica, de educação infantil, e eles têm essa orientação de não reprovar os alunos e acaba sendo um problema lá na frente. Se você não teve uma educação lá no início, fundamental, boa, quando você chega ali já no ensino médio, quando você está entrando já com uns 13, 14 anos, muitas vezes o aluno chega sem conseguir fazer uma boa redação, sem conseguir desenvolver um texto, interpretar bem até uma pergunta de prova, e aí os resultados a gente tem visto no final, né, quando eles saem do ensino médio. É fato, né, Adriane, que isso se reflete mais para frente na vida dessa criança, desse jovem, enfim, que está passando por esse momento tão importante da vida, né, que é a fase escolar, que vai se refletir depois na hora de fazer um vestibular, na hora de se profissionalizar e até no profissional que se torna depois, porque muitas vezes até consegue entrar, né, numa faculdade, numa universidade, lá dentro tem dificuldades, às vezes passa meio, né, daquele jeito assim, né, meio que levando, mas isso se reflete de alguma forma aí na vida, no profissional que se torna. Carol, realmente... Oi. Inclusive tem um projeto de lei de 2013 que está tramitando no Congresso Nacional que pretende mudar o currículo do ensino médio e também implantar a jornada integral. E agora o ministro da Educação, Mendonça Filho, de acordo com esses números que ele diz que são muito preocupantes, de fato são, ele quer tentar acelerar a aprovação no Congresso para que isso seja aprovado ainda neste ano e que no ano de 2017 comece a mudar essa realidade nas escolas públicas. Até porque, né, Adriane, educação é prioridade e regime de urgência, né, para que esses índices fiquem melhores, para que a educação melhore de forma geral no nosso país. É isso que a gente espera até para os nossos filhos, né, Adriane? Com certeza. E olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque começa aí no próximo dia 22 a fiscalização na faixa azul, nas avenidas Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Nutas, não é isso? Muita gente ainda tem dúvidas sobre essa questão, não é mesmo, Adriane? É isso, as pessoas ficam na dúvida, eu vou entrar aqui, vou levar multa, não vou levar multa. Eles ainda têm 2 semanas para se adaptar ao uso da faixa exclusiva na zona norte da cidade. Essa faixa exclusiva é a mesma que já é utilizada na Constantino Nery, por exemplo. Então, a partir do dia 22, quem transitar ali na Max Teixeira, Torquato e na Noel Núteus, nessa faixa azul, vai levar multa. O Manaus Trans vai estar por lá fazendo a fiscalização e olha, a multa é bem pesadinha, R$ 191,57, 7 pontos na carteira. Então, é ideal você evitar que isso aconteça. Essa faixa gera muita polêmica, principalmente por causa dos ônibus que deveriam ter circular com mais agilidade. Quem tem porta do lado que a faixa está, realmente circula muito mais rápido. Agora, quem precisa ir de um lado e para o outro para conseguir deixar os passageiros, pegar e deixar os passageiros, acaba atrapalhando o trânsito nas outras 2 vias que ficam liberadas para o condutor do transporte comum mesmo, né? Então, já começa no dia 22, esse é um alerta. E eu queria explicar também que as pessoas se confundem com as faixas exclusivas que existem lá na Mário Ipiranga Monteiro, antiga Recife, e na Alberto Calderaro Filho, que é a antiga Paraíba. Essas 2 faixas, elas são semi-exclusivas. O que isso significa? Significa que você pode usá-la desde que já vai entrar na próxima esquina. Você não pode passar de uma esquina para outra nesse trecho de faixa exclusiva. Não pode percorrer o trecho inteiro não pode seguir da a via. faixa. Mas se for entrar, por exemplo, à direita, dentro da próxima rua onde está essa faixa, você pode utilizar sem levar nenhuma autuação, sem ser multado. Já na Constantino Nery, na Torquato Tapajós, Max Teixeira, Noel Núteus, a partir do dia 22, a multa vai chegar. Pois é. E é uma questão ainda polêmica, que ainda divide opiniões, né, Adriane? Tanto das pessoas que acabam usando aí o carro, o veículo normal, aí das pessoas também que usam o transporte coletivo. Eu vejo muita gente do transporte coletivo que necessita, falando bem, falando que diz que reduziu o tempo aí de percurso na chegada do trabalho, que levava às vezes 2 horas para chegar onde queria, agora está levando meia hora ou até menos tempo. Então a gente sabe que é um benefício, às vezes causa um pouquinho de dúvida, de transtorno para o pessoal dos veículos, né, dos veículos normais, dos carros, enfim. Mas é preciso se adaptar, a gente precisa se adaptar, a cidade está passando
por mudança. A gente tem cada vez mais um fluxo grande de veículos e isso só aumenta. Portanto, a gente precisa se adequar, né? Se adequar às alternativas que a gente tem para tentar fazer um trânsito melhor, né, Adriane? Carol, a gente tem que priorizar o transporte coletivo, né? No ônibus tem dezenas de pessoas e no carro muitas vezes tem uma única pessoa. Desde que as empresas de ônibus se adaptem também, se adequem a isso e se preparem os seus ônibus para abrir do lado certo, do lado onde tem a faixa exclusiva, vai dar tudo certo. O corredor exclusivo vai dar agilidade ao transporte até das pessoas que estão no carro comum, principalmente para quem está no transporte coletivo. Verdade. Adriane, vamos falar da reforma trabalhista agora, né? Jornada de trabalho de 12 horas, isso é o que se pretende? É isso mesmo, essa é uma proposta do ministro Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, e essa proposta quer aumentar para até 12 horas a jornada de trabalho de nós, trabalhadores brasileiros. De acordo com a proposta dele, isso é para alguns casos onde a profissão não segue o que está previsto na CLT, né? Existem algumas profissões, por exemplo, na área de saúde, que você não trabalha as 8 horas seguidas diárias, trabalha numa escala diferente, com compensações. Os policiais também trabalham muitas vezes assim, vigilantes. Então, seria para adequar a essa questão. Porque quando chega lá na frente, de acordo com o ministro, a Justiça não reconhece esses contratos que fogem ao que está previsto na CLT, que é de até 8 horas diárias. Agora, já pensou trabalhar 12 horas por dia, levando em consideração que você leva quase 2 horas para chegar e quase 2 horas para voltar do trabalho? Acabou o seu dia, né? De acordo com o ministro, não vai ser para todo mundo, não vão ser todos os trabalhadores que vão ter essa carga horária estendida diária e vai ser de acordo com um acordo coletivo. Cada categoria vai poder dizer quanto tempo pode trabalhar por dia e definir também essas escalas de folga, que hoje está quase tudo regulamentado para 8 horas diárias. Ele disse que vai apresentar 3 propostas para serem analisadas no Congresso Nacional. Uma é a normal de 44 horas semanais, podendo estender até 48 com 4 horas extras por semana. A outra seriam de horas trabalhadas, que seria um regime diferente de trabalho, que é para quem não trabalha 8 horas por dia, por exemplo, conseguir se adequar a essa legislação. E a outra seria um trabalho por produtividade. Você receberia pelo que produzir, pelo que fizer. Isso vai atingir mais os setores financeiros e também industriais. Então, são essas propostas que já estão gerando bastante polêmica lá no Planalto, que vão ser colocadas na mesa do Congresso Nacional para ser avaliadas nos próximos meses. Imagino, até porque em algumas situações pode realmente ficar um pouco pesado aí para o trabalhador. Bom, vamos acompanhar, né, para ver como é que vai ficar, então, essa situação aí da jornada de trabalho, que em alguns casos pode mudar para 12 horas. Obrigada, Adriane, pelas informações. A gente volta mais tarde com a Rádio Acrítica para falar de política, mas isso é daqui a pouco. Obrigada. Até já. E olha, o Detran divulgou o balanço das ações de fiscalização realizadas durante o feriado da Pátria. Mais de 400 motoristas foram autuados por algum tipo de irregularidade no trânsito. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que traz os detalhes dessas ações. Bom dia, Márcio. Conta pra gente um pouquinho de como foi esse balanço divulgado aí pelo Detran. Oi, Carol, bom dia para quem está conosco. Olha, para ser mais exato, foram 446 autuações entre os dias 4 e 7 de setembro, apenas nas rodovias estaduais. Esse número é bem maior, porém a Polícia Rodoviária Federal não divulgou quantas autuações foram feitas nas rodovias federais. No caso aqui no estado, são a BR-174 e a 319. Agora, para você ter uma ideia, Carol, nas rodovias estaduais, 17 pessoas foram pegas alcoolizadas, 3 menores de 18 anos, 2 crimes aí, né? Um menor conduzindo um veículo e ainda alcoolizado. E para você ter outra ideia de como foi esse trabalho do Detran, mais de 70 veículos foram tirados de circulações nessas ações do Detran. Eram carros com documentos atrasados, sem condições de rodar, motos também, muitas motos com situação bem complicada. E as autuações variam de vários tipos, seja o condutor sem habilitação, o veículo, como eu disse, com problemas, motorista dirigindo alcoolizado, pais que ainda transitam com veículo nas rodovias sem uso da cadeirinha. Então, muita gente continua ainda cometendo infrações.
E a notícia triste é que nós tivemos 3 mortes aí no feriado, nesse período de 4 a 7, nas rodovias federais. Na BR-319, no dia 5, na segunda-feira, houve um capotamento e aí um rapaz acabou falecendo, outras 3 pessoas ficaram feridas. Já no dia 7, foi uma motocicleta que colidiu na traseira de um veículo na BR-174, o condutor dessa moto também acabou falecendo, e teve mais um outro acidente registrado também na BR-174. Então, um balanço pela questão de mortes não foi tão grande, mas pelo número de pessoas autuadas e de veículos irregulares retirados, mostra que o condutor ainda insiste em conduzir cometendo infração. E é isso que preocupa, né? Porque são vidas que se perdem. E agora você imagina, 17 pessoas dirigindo alcoolizadas, 3 adolescentes menores de 18 anos. É bem complicado isso aí. Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência nesse período aí. Não, aliás, não só nesse período, né, Carol? Mas em qualquer momento que for pegar o veículo para dirigir, e principalmente nas nossas rodovias. Então a gente vai aguardar o balanço da Polícia Rodoviária Federal, porque esse número aí de 446 autuações pode ser muito maior, viu? Pois é, Márcio, que pena, né? Números, aliás, não tão bons aí divulgados pelo Detran. Parece mesmo, né, que as pessoas ainda insistem, né, em andar fora da lei aí no quesito trânsito, tão importante e que pode, inclusive, custar algumas vidas, como a gente viu. Obrigada, Márcio, pelas informações. Olha, o Márcio também esteve ontem na rodoviária de Manaus, viu? Aqui na capital, 30 mil passageiros usaram o transporte interestadual. O movimento foi intenso. Vamos ver. A movimentação na rodoviária internacional de Manaus voltou à normalidade após o feriadão da Semana da Pátria e aniversário do estado do Amazonas. Mas, durante esse período, muita gente circulou por aqui. O Elton Cavalcante, que é o chefe de fiscalização da Arsan, tem esses números, né? Vocês esperavam a quantidade, mas teve muito mais gente do que o esperado, não é isso? É isso aí. O feriadão nos surpreendeu. A expectativa era de 15 a 20 mil passageiros utilizando o transporte intermunicipal. Chegamos a 30 mil, mais de 3 mil veículos fiscalizados, 16 municípios atendidos, 700 e tantas gratuidades concedidas para os idosos deficientes policiais. E tivemos aí alguns percalços, alguns veículos com irregularidade, tipo licenciamento em atraso, pneu em mau estado de conservação, transporte clandestino. Na soma total tivemos aí 10 notificações por irregularidade. Agora, essas irregularidades vocês descobriram pela fiscalização ou porque a população tem ajudado e denunciado? Não, é a fiscalização que ela é intensa, né? No feriado ela é reforçada, tanto à noite quanto nos próprios municípios. E a gente sempre faz um apelo ao usuário, né? Vai pegar um transporte, certificar-se se ele está autorizado pela agência reguladora, se ele tem a autorização por escrito, né? Na dúvida, ligar para o 0800 280 8585 ou então procurar um dos fiscais da Arsan, que ficam na barreira da M010 com o BR-74, Ponte Rio Negro e aqui na rodoviária. Tá certo. Olha, então, para você que viajou e teve algum problema e não quis denunciar, não faça isso. Da próxima vez, entre em contato com a Arsan, porque é muito importante você fazer essa denúncia. Eles podem evitar, inclusive, que acidentes ocorram, como nessas notificações, alguns veículos estavam com o pneu careca. Imagina esse carro na estrada, apresenta algum problema e há um acidente grave. E você viu o pneu careca e não denunciou. Então, fica a consciência para você poder denunciar e ajudar a Arsan a fazer o trabalho dela. E setembro é o mês de sensibilização para a doação de órgãos. Aqui na capital, as atividades previstas para a campanha devem reunir esporte e lazer na Ponta Negra. Nesse domingo tem programação especial e eu volto a falar com a Tamires Claire, que traz os detalhes dessa programação. Tamires, quais atividades aí serão disponibilizadas para a população nesse domingo verde? Então, Carol, vai ser uma manhã bem agitada lá no Complexo da Ponta Negra, porque antes da largada, que está prevista para as 9h20 da manhã, da caminhada, também vão os profissionais
da Coordenação Estadual de Transplantes de Órgãos e também a organização de procura de órgãos. Os profissionais vão estar lá posicionados para distribuir material informativo e também tirar qualquer dúvida de quem estiver passando por lá. E além disso, tem também muita atividade física, vai ter torneio de futebol, torneio de tênis de mesa, vai ter aula de zumba prevista para começar por volta das 10 horas da manhã. Enfim, várias atividades, vai ter brincadeira para as crianças vão poder brincar de bambolê, pula-pula. Então, uma manhã bem agitada por lá, tudo para mostrar essa conscientização, para informar a população sobre a importância de virar um doador de órgão, que é muito fácil, basta você dizer para sua família que tem interesse em ser um doador de órgão. A expectativa é atrair para lá cerca de 800 pessoas, mas é bom sempre dizer que é importante ir lá, então tentar mais que 800 pessoas apenas para esse evento que é tão importante. E além dessa caminhada que vai acontecer no dia 11 de setembro, o Setembro Verde também tem outras atividades. Por exemplo, acho que você já deve ter visto pela cidade algumas unidades de saúde com a iluminação diferente, iluminação verde, como, por exemplo, aqui a Suzano, que fica aqui na André Araújo, também outros hospitais, o 28 de agosto também está com essa iluminação, além da Assembleia Legislativa e também a FIEAN, que é a Federação da Indústria aqui do estado do Amazonas, também está com essa iluminação verde, justamente para chamar a atenção para essa causa de doação de órgãos. Aqui no estado já são realizados os transplantes de córnea, fígado e rim. Então, é sempre bom a gente lembrar que é importante virar, dizer para sua família, olha, eu quero ser um doador de órgão, é muito simples, e aí você vai ser contactado lá no hospital, justamente vai ser informado de tudo que vai precisar para que você seja um doador de órgãos. Carol. Tá certo, Tamires. Olha, pelo visto a festa vai ser animada por lá, né? Muito esporte, caminhada, até aula de zumba, né? Para esse evento, que bacana. Uma boa oportunidade de se informar mais sobre esse assunto, que é muito importante. Olha, é simples, como a Tamires falou, basta manifestar o seu desejo a alguém da família. Eu já fiz isso, gostaria de ser uma doadora de órgãos e poder salvar a vida de alguém mais lá na frente. Obrigada, Tamires. E olha, agora a gente vai acompanhar a movimentação lá de cima, direto do RC Cop, o helicóptero da TV A Crítica. Quero saber como é que tá a movimentação na nossa cidade também. O tempo por hoje. Bom dia, Adeilson. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta sexta-feira de tempo aberto, como o Antônio Domingos, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento. A temperatura média para hoje é de 26 graus, sensação térmica de 27, possibilidade de chover de 20%, raio UV baixo, o pôr do sol está previsto para as 18 horas. A máxima deve alcançar hoje 31 graus, mas por enquanto, Carol, o trânsito e principalmente o tempo bem gostoso por enquanto na manhã desta sexta-feira. Adeilson, pelo que eu vejo, clima agradável, o céu tá bonito, vamos ter um dia tranquilo na questão do calor, pelo menos? Exatamente, até mesmo uma oportunidade para o motorista economizar na gasolina, não usando por enquanto o ar-condicionado do seu veículo, né? O tempo está agradável, o RC Cop, por exemplo, está mostrando nesse momento 27 graus, ou seja, um tempo muito gostoso, Carolzinha. Tá certo, Adilson, gostei de ver, o céu tá bonito, imagens do Domingos, é isso? Ele que tá com a gente hoje, né? Exatamente, Antônio Domingos. Adeilson, vamos lá para baixo, quero saber como é que está a movimentação agora nas principais vias da nossa cidade. Você está em que ponto agora? Nós estamos aqui na zona norte da capital do Amazonas, mais especificamente na Max Teixeira, a popular estrada da Cidade Nova. Tá aí, ó. O Domingos está mostrando o finalzinho aqui da Max Teixeira. Por enquanto, nós observamos que o trânsito, Carol, é bom. Uma boa opção para quem mora nos núcleos que formam a Cidade Nova, a zona norte da capital do Amazonas. Normalmente, a gente sempre aconselha quem mora na Cidade Nova, quando o trânsito está muito apertado, muito coladinho aqui na Max Teixeira,
o condutor ir ali por dentro do Parque das Laranjeiras. Mas hoje não, como nós estamos vendo, só neste ponto aí, mas é devido ao tempo de semáforo. Depois que o semáforo abre, consequentemente, o condutor pega um trânsito bom, incluindo conseguindo imprimir, inclusive, até 60 km por hora. E nós chamamos a atenção também, nós vamos estar fiscalizando, Carol, que a faixa exclusiva do transporte coletivo já vai começar a ser fiscalizada aqui na Max Teixeira a partir do próximo dia 22. É bom o condutor ficar atento a isso também. Pois é, Adeilson, nós falamos disso ainda há pouco, né? A Noel Núteos, Max Teixeira, né? Todos aí vão ser, a partir do dia 22, como você bem disse, fiscalizadas na questão da faixa azul. Por isso, o condutor, né, precisa respeitar aí, então, esse corredor exclusivo para o transporte coletivo e que vai dar um pouco mais de fluidez aí para o trânsito. Adeilson, continua aí pra gente. Você está indo para onde agora? Um pouquinho mais para frente. Como é que está o trânsito? Nós estamos passando aqui na entrada do Manoa, trânsito intenso neste momento, aqui ainda na Max Teixeira, a popular estrada da Cidade Nova, mas fluindo. Aquela lentidão lá em cima que o Domingos mostra é só devido ao tempo de semáforo também, até porque tem muito condutor que sai de dentro do conjunto Manoa e, consequentemente, vai pegar a Max Teixeira para seguir em direção ao centro. Nada que um pouco de paciência resolva. A gente pode descer um pouquinho, Dominguinhos, em direção aqui à Praça de Alimentação da Cidade Nova. Nós já passamos pelo S, trânsito tranquilinho, tranquilinho também, nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro. Já nos aproximamos agora da Praça da Alimentação da Cidade Nova. Bom dia para todos os moradores. Normalmente, neste ponto aqui, o trânsito sempre é muito carregado, muito intenso. Mas hoje até que o trânsito está bom também, uma ótima opção para quem sai da Cidade Nova pela Noel Núteos. Vamos mostrar o Terminal 3, aqui mais embaixo, Domingos, só para a gente ver o trânsito, como é que está por aqui. Também tem aquela lentidão para quem vem do centro em direção à Zona Norte, mas é devido ao tempo de semáforo. Está aí o comandante Robson Teixeira fazendo o nosso 360 agora para a gente mostrar de forma mais detalhada. Ou seja, Carol, o trânsito, uma ótima opção sim. Noel Núteos, Max Teixeira e, consequentemente, a Torquato Tapajós para quem mora na Cidade Nova, Zona Norte da capital do Amazonas. Normalmente ao lado do Terminal 3, como nós estamos mostrando, sempre um trânsito muito intenso, mas hoje não, trânsito tranquilinho, tranquilinho na manhã desta sexta-feira. Adeilson, sabe, olha, 7 horas agora, a gente geralmente tem trânsito carregado nesses pontos onde você falou, mas eu acho, Adeilson, que é o clima do feriado ainda. Muita gente aproveitou para viajar, emendou aí, na verdade, a quinta e a sexta hoje, né? Eu percebi isso até andando pela cidade aí também. Achei que o trânsito tá melhor. Acho que é um resquício aí do feriado, você não acha, não? Eu também concordo com você plenamente. Apesar de ontem o trânsito ser bem mais intenso, num comparativo com o dia de ontem e hoje, o trânsito ontem foi bem mais intenso na volta do feriadão da Semana da Pátria, mas realmente hoje eu concordo plenamente com você que o trânsito está bem tranquilinho, tranquilinho. Parece que muita gente aproveitou para imprensar a quinta e a sexta-feira e só voltar ao trabalho na segunda-feira da semana que vem. Nós estamos mostrando, inclusive, aqui a Timbiras, que dá acesso ao Terminal 3 e, consequentemente, aqui para a Avenida das Torres, com trânsito bem tranquilinho, Daqui a pouco eu volto com você, tá, Adeilson, para a gente saber mais sobre o trânsito. Obrigada pelas informações. Até já. Olha, agora a gente volta ao vivo lá para o estúdio da Rádio A Crítica FM, que essa semana está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, viu? O entrevistado de hoje é o Silas Câmara, do PRB. Então a gente vai já, olha aí, ó, já estão posicionados. Vamos falar com eles então. Bom dia, candidato André Alves, que é editor executivo do jornal A Crítica, e a Adriane Diniz, a nossa apresentadora, repórter da rádio. Bom dia para todos vocês. Adriane, explica pra gente como é que vai ser a dinâmica dessa entrevista.
Olá, Carol, bom dia mais uma vez. Hoje nós estamos recebendo o candidato Silas Câmara, candidato à Prefeitura de Manaus. Essa entrevista foi decidida através de sorteio, né? Todos os candidatos, os 9 candidatos à Prefeitura vão vir até o A Crítica Notícia, assinaram as regras da entrevista que não pode ofender nenhum dos demais candidatos. Nós vamos abordar temas relevantes à campanha política, aos factuais da campanha, também os problemas sociais que envolvem Manaus e, claro, as propostas de cada um deles. Cada entrevista vai ter a duração de 30 minutos, sendo interrompida a cada 15 minutos para o nosso intervalo, mas esse tempo não é descontado do tempo de abordagem do candidato aqui durante esse espaço que a Rádio A Crítica abre durante essa campanha política que é bem mais enxuta, né? Então, cada oportunidade de divulgar um pouco mais sobre as propostas dos candidatos é uma boa oportunidade para eles e para o eleitor, né? Que vai conhecendo um pouquinho mais de cada um. É verdade, Adriane. Então, olha, uma boa entrevista a todos vocês e nós ficamos por aqui acompanhando um pouquinho. Obrigada, gente. Vamos acompanhar, então, um pouco da entrevista. Nós estamos recebendo hoje o Silas Câmara, que foi nascido em 15 de dezembro de 1962, lá no Rio Branco, no Acre. Bacharel em Ciências Teológicas, graduado no curso de Direito. Atualmente exerce o 5º mandato seguido de deputado federal do Amazonas. Já está há bastante tempo lá na Câmara Federal. Hoje, nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que acompanham a programação da Rede A Crítica. E eu estou muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade, Adriane, de poder expor aqui os nossos projetos, as nossas propostas de governo. O senhor é pastor, a sua família também, né? Parte dela na Assembleia de Deus. E existe alguma participação da Assembleia de Deus, por exemplo, dentro da sua campanha política? Ou isso não existe nesse momento? É a primeira vez que você se candidata a um cargo de executivo, né? Eu sou candidato a prefeito para governar a cidade de Manaus. Portanto, a participação, eu espero, na minha campanha, seja da maioria da população. 50% mais 1% dos votos é o que eu preciso para governar Manaus. E são essas pessoas que eu estou tentando, juntamente com o meu vice-coronel Amadeu, conquistar através das nossas propostas do plano de governo. Candidato, qual é a participação da Igreja Assembleia de Deus na sua campanha? Eu repito, eu sou candidato a prefeito para governar a cidade de Manaus. E todos os cidadãos que são eleitores da cidade de Manaus é o nosso alvo de conquista através das nossas propostas de plano de governo, que foi justamente o que eu vim mostrar para vocês aqui. Há alguma orientação dentro da Assembleia de Deus, de as pessoas que são membros da Assembleia de Deus serem obrigados a votarem no senhor, candidato? Vou repetir para você, querido. Eu sou candidato a prefeito para governar a cidade de Manaus. E eu estou trabalhando para mostrar o meu plano de governo para 1.254.000 eleitores que moram na cidade de Manaus e que no dia 2 de outubro escolherão o novo prefeito. Espero que sejamos, eu e o Amadeu, para governar a cidade de Manaus. O Amadeu é policial militar, coronel, foi um policial do Ronda no bairro, na implantação aqui em Manaus, é o seu vice. Lá na Câmara Federal tem uma bancada que ficou popularmente conhecida como a bancada da Barra e a bancada da Bíblia, que muitas vezes têm votado juntos aqui. A composição dessa chapa seria uma versão regional dessas bancadas lá, uma composição baré da bancada Bala e Bíblia? A composição da chapa Silas e Amadeu é uma composição que não impôs vice garganta abaixo de ninguém, que não anoiteceu com um vice, que inclusive é colega de vocês de jornalismo, e amanheceu sendo candidato a vereador ou a nada, imposto por alguém, que não se decidiu na mesa de bar do seu pior adversário e amanheceu agarrado, dizendo que era o melhor aliado, mesmo tendo dito em entrevista até nos meios de comunicação que essa pessoa era o pior inimigo da cidade de Manaus por não ter deixado vir dinheiro há 3 anos e 6 meses para a cidade de Manaus. Portanto, a nossa aliança, minha do Amadeu, é principalmente pelos princípios que o Ronda nos Bairros deu a ele de relacionamento com a comunidade e também porque o nosso programa é um programa essencialmente comunitário. A nossa proposta de governo tem o objetivo de empoderar a população, ou seja, trazer a população para o centro do poder e das decisões do Poder Executivo. E o Amadeu tem esse perfil por ter sido ele quem implantou o Ronda nos Bairros e também o comandante do Ronda nos Bairros, enquanto o Ronda foi eficiente, reduzindo 30% todos os índices de violência da cidade de Manaus. Agora, candidato, o coronel Amadeu, ele é um especialista em segurança pública. Como é que o senhor acha que a prefeitura vai atuar junto ao Estado nessa área para reduzir esses índices e é algo que a população reclama muito mesmo? A Prefeitura de Manaus vai inovar
parando de dizer que ela não tem nada a ver com segurança pública. A nossa proposta de governo inclui, sim, uma atividade muito forte para reduzir os índices de violência na cidade de Manaus, e a experiência do Coronel Amadeu será fundamental nessa área, não só apenas nessa área, porque a nossa prefeitura pretende, se Deus quiser, acabar com essa rotina de que vice-prefeito precisa brigar com o prefeito para poder ambos aparecerem na mídia e ficarem se acusando um ao outro. Nossa prefeitura, se Deus nos der a oportunidade, e a população também, terá 2 prefeitos. Na área de segurança pública, nós vamos agir em muitas áreas que vão modificar o planejamento estratégico, inclusive da segurança pública do Estado. Uma delas, eu estive no lançamento da sua candidatura, seria comprar horas extras de policiais militares para ajudar, para trabalhar para a prefeitura, né? Exatamente. Uma delas é justamente o Ronda Comunitário. O Ronda Comunitário tem o objetivo de fazer uma redundância entre a tecnologia, ou seja, pegarmos todas as câmeras que a prefeitura tem hoje, que dá imagens para lugar nenhum, e pegarmos essa imagem e oferecermos para o que o governo do Estado, através do Centro de Controle da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, tem imagem em tempo real que possa ajudar na segurança pública. E a nossa prefeitura, obviamente, tendo essas imagens, e também a Guarda Municipal reformulada, reequipada. Para continuar acompanhando o debate que acontece, é só sintonizar na rádio A Crítica 93.1 e continuar acompanhando essa entrevista. E agora nós vamos lá para cima, direto da RC Cop, continuar acompanhando, né, as informações aí do trânsito. RC Cop, que já sobrevoa outro ponto da cidade. Adeilson, onde é que a gente está agora? Carol, nós estamos aqui na Altasmirim, a popular grande circular na zona leste da capital do Amazonas. O Antônio Domingos nos mostra que o trânsito está muito tranquilinho. Uma ótima opção para quem mora no São José, para quem mora no Coroado, quem mora no Zumbi, quem mora no Armando Mendes, também seguir aqui pela Altasmirim em direção ao Distrito Industrial. Nós vimos aqui, Carol, fazer o comparativo com a outra saída da Zona Leste, ali pela Bola do Coroado. Por lá, pela Bola do Coroado, trânsito intenso, até porque recebe o fluxo de veículos para quem vem da Cidade Nova pela Avenida das Torres e, consequentemente, pela Alameda Cosme Ferreira. E todo mundo se encontra lá na circunferência, na Bola do Coroado. Então, para quem mora na Zona Leste e não quer pegar o trânsito intenso lá da Bola do Coroado, pode vir por aqui pela Bola do Armando Mendes, como o Domingos mostra. Olha só, a chegada da Bola do Armando Mendes com trânsito tranquilinho. Bem melhor aí, então, uma boa opção, né, para o condutor, Adeilson. Uma boa opção, sem dúvida nenhuma. A gente aconselha, né, quem mora na Zona Leste, que normalmente iria ao centro pela André Araújo, pela Bola do Coroado, nós aconselhamos que não faça isso. Venha aqui pela Altasmirim, pegando a Bola do Armando Mendes e entrando aqui na Avenida Buriti, em direção ao Distrito Industrial. Por aqui o trânsito está livre, leve e solto. E quem sai da Zona Norte pela Avenida das Torres vai ter que ter um pouco de paciência até o cruzamento com a Alameda Cosme Ferreira, no popular Encontrão. Por lá o trânsito também bem intenso. Agora, na Efigênio Salles, nós sobrevoamos agora há pouco também. O trânsito na Efigênio Salles, nos dois sentidos, está igual este trânsito aqui da Avenida Buriti, que o Domingos mostra neste momento. Ou seja, pela Efigênio Salles o trânsito é bom também, e aqui pela Avenida Buriti, em direção ao centro, pelo Distrito Industrial, trânsito muito bom também nos dois sentidos. Normalmente por aqui, próximo do residencial Elisa Miranda, o trânsito sempre é bem tenso, bem coladinho, parado, mas hoje não, o trânsito já é bem tranquilinho. O Domingos mostra inclusive agora a saída aqui do Elisa Miranda, aqui embaixo, e aí, ó, neste ponto aí, normalmente sempre o trânsito é bem tenso, mas hoje não, trânsito muito bom, leve em direção à Avenida Buriti, seguindo ao centro aqui pelo Distrito Industrial. Tá certo, Adeilson, obrigada mais uma vez, já a gente volta com mais trânsito aqui no Manhã no Ar. E olha, agora a gente faz um rápido intervalo novamente, já estamos de volta com mais informações do trânsito direto do RC Cop, e de lá do alto também tem a 5ª reportagem da série Manaus do Alto, viu? Dessa vez o candidato Issa Abraão do PDT vai falar sobre esporte e lazer numa visão diferente, sob outro ângulo. Isso é daqui a pouquinho, volto já.